O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Olá para você que acompanha a programação da TV Porto Velho. Está começando mais um programa Sala de Opinião. Hoje recebo aqui o professor César Augusto, ele que é farmacêutico magistral, também professor no curso de estética, né, professor de farmácia no Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e de cosmética, né, na Faculdade Metropolitana. Isso, exatamente. Professor, seja bem-vindo ao programa Sala de Opinião. Também. Explica um pouco sobre a sua disciplina aqui. Claro. Para o curso de farmácia Finca Porto Velho, Centro Universitário, na Aparício Carvalho, eu leciono as disciplinas de farmacotécnica e cosmetologia. Já para o curso de estética pela Metropolitana, eu leciono cosmetologia facial e cosmetologia corporal e também dou aula na pós-graduação de estética aqui da Finca. Hoje nós vamos falar sobre todas essas disciplinas aqui do professor, também da pós-graduação, tem semana de cosmética, né? A jornada do curso de estética e cosmética aqui da Faculdade Metropolitana que aconteceu na última semana. Enfim, tem diversos assuntos e, é claro, não poderia faltar, infelizmente, né, a pandemia de coronavírus, a essa nova modalidade de ensino que se instalou não só no estado de Rondônia, mas em todo o mundo, através dos aplicativos, né, as aulas ao vivo, as aulas gravadas, as lives, né, que têm acontecido também dos cursos.
Professor, como que o senhor enxerga esse novo momento que a gente tem vivido? Eu diria que a gente foi pego de um tanto quanto desprevenido, né, no primeiro momento, né, foi um susto para todo mundo. Tivemos uma fase de adaptação quanto às novas metodologias. Graças a Deus e com todo o apoio e suporte da instituição, já está tudo literalmente redondo. A gente já consegue lecionar uma aula via uma plataforma online com total qualidade de ensino, assim como na sala de aula, no presencial. Para o professor também foi uma mudança considerável, a gente teve que realmente se adaptar a uma nova forma de ensinar, principalmente aquele professor que teve ali, é um professor de matéria presencial, né, sempre lecionou em presencial. Quando ele fez essa mudança de método, então também ele teve que passar justamente por essa adaptação, né? Eu tiro pelo meu caso, né? Antes da gente começar a gravar, né, o programa, você falou que não tem intimidade com as câmeras, né? Como foi para o César? Nunca tive. Como foi para o César ter que dar aula de dentro de casa, no seu escritório, na sua sala, no seu quarto, colocar o celular ali e interagir com os alunos? Olha, eu vou te falar, foi complicado, foi bem... A primeira semana, eu diria que realmente foi bem complicado por falta dessa intimidade com a própria câmera, né? Porque falar na frente de uma câmera é diferente que chegar na frente de 1000 pessoas e, né, palestrar, dar uma aula e tudo mais. E eu sempre fui muito presencial, eu sempre fui muito sala, né? Eu só preciso de 2 pincelzinhos no bolso para conseguir dar uma aula. Já quando a gente passou para o método, né, utilizando uma plataforma online, na primeira semana eu me deparei literalmente com o notebook, a câmera, meu quarto e aquele choque, né? Eu estou falando literalmente sem ninguém ao meu entorno, porém com vários alunos do outro lado da tela. Então realmente foi uma mudança, assim, uma estruturação bem diferente na primeira semana. Mas depois disso aí o negócio tocou o barco, a gente tem uma maior intimidade ali com a câmera, com a plataforma online. Os próprios acadêmicos, né, eles começam a se adaptar também conforme a esse método de ensino e tudo fluiu, está fluindo pelo menos nas conformidades. Admito que eu gostei tanto de dar aula de forma online que eu já penso até em desenvolver alguns projetos utilizando essas plataformas de interação, né? Já quer um canal no YouTube, vai virar um blogueiro? Não. Eu diria, não, vamos devagar. Mas assim, eu vejo, por exemplo, comecei a notar, é uma coisa que eu já tinha essa percepção antes, né? Que o Instagram é uma ferramenta, pode se tornar, né, dependendo do profissional, uma grande ferramenta de informação. Não só o Instagram, mas uma rede social, né? Estar informando a população, estar informando um público, estar informando alguém que está ao mercado de trabalho e transmitindo uma mensagem positiva. Então, por que não utilizar uma rede social, por exemplo, para conseguir fazer esse engajamento e essa interação, né? Levando algo de positivo por uma rede social, seja uma rede profissional, seja uma rede pessoal. Então, eu meio que pretendo, né, ainda estou avaliando a possibilidade de justamente conseguir criar mais alguns conteúdos para publicar nessas redes sociais, né, que eu vi que realmente é uma coisa que gerou um grande engajamento, né, pelo menos das poucas coisas que eu fiz, e de forma positiva contribuindo justamente com a formação profissional, com uma pequena live explicando sobre alguma temática, coisas que venham realmente a contribuir não só com as disciplinas que eu leciono na instituição, mas também com a população em geral. As suas disciplinas, elas são muito teóricas, práticas, ou é um mix? É um mix. Tanto em farmácia como em estética? Porque a farmacotécnica ela é dedicada ao estudo da produção de medicamentos. O nome já até diz, né? Técnica, né? Ela está ligada justamente à produção de medicamentos, seja esse medicamento em escala magistral, na qual é a minha área de atuação, ou na escala industrial. Então, a gente tem tanto a parte teórica da disciplina, quanto as partes práticas que são realizadas nos laboratórios da faculdade. Tanto que a gente tem um laboratório de farmacotécnica especificamente para lecionar quanto a essas disciplinas. Não só farmacotécnica, mas também cosmetologia,
onde a gente consegue produzir alguns cosméticos, né, em aula prática, para o acadêmico ter realmente essa vivência quanto à produção. Então, a farmacotécnica ela é dedicada à produção, certo? E a gente tem a parte teórica dela, que vai envolver todos os quesitos por trás da teoria quanto ao fluxo produtivo, seja da magistral, da farmácia de manipulação, quanto da indústria. E aí é que vem toda a nova situação, né? Iniciou as aulas já próximo ao carnaval, em fevereiro, passou fevereiro, tivemos aí apenas, acho que os primeiros 15 dias de março, né? Quando foi decretada aí a primeira paralisação já durante a semana, que foi numa quinta-feira, se não me falha a memória, e no dia 17, né, que acho que foi numa quinta ou numa sexta-feira, que foi decretado que as aulas, né, tinham que ser suspensas, tinham que parar, e no sábado, no dia 20, veio o primeiro decreto. Em sala de aula, o professor percebe na hora, já fui aluno inclusive aqui da instituição, o professor percebe na hora quando o acadêmico ele não tem o entendimento completo do assunto, porém ele sente aquela, não sei se eu posso colocar a palavra vergonha, às vezes ele se sente um pouco acuado em frente dos outros alunos, a falar para o professor que não teve o entendimento completo daquela situação que o professor está explicando tanto na teoria como na prática. Isso vocês percebem na hora em sala de aula. Sim, na verdade, no físico, eu diria que é um tanto quanto é bem mais fácil da gente estar conseguindo distinguir contato visual. Pelo contato visual. Você vê, o camarada está ali, né? Você já consegue perceber. Você já consegue identificar. Que ele tem uma dúvida. Isso aí é notório, né? Está na face da pessoa. Já no virtual, agora? Quando o camarada fechou o áudio, fechou o vídeo, a gente não sabe o que está acontecendo lá na casa dele, né? Só que o que eu acabo fazendo? Eu acabei, por ter uma boa comunicação com os acadêmicos, eu tenho muito isso de interagir com o aluno. Quando eu percebo que essa interação quanto à plataforma, perguntar alguma coisa no chat, questionar ou até mesmo abrir o áudio para falar alguma coisa, eu já noto que o engajamento desse aluno está diminuindo. Então eu tento traçar uma estratégia ali na hora para fazer com que ele volte a engajar, volte a retomar a atenção à aula e esclarecer uma possível dúvida que ele está tendo. A gente tem que se comunicar também com o acadêmico ali em plataforma online. Então eu tento traçar dessa forma. Olha, para você que acompanha o programa Sala de Opinião, estamos recebendo aqui o professor César Augusto, né, professor aqui na instituição, no Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e também na Faculdade Metropolitana, Farmácia e o curso de Estética e Cosmética. Não sai daí porque nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta para a gente continuar o nosso bate-papo. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias,
É necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo o professor César Augusto, professor no Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, no curso de farmácia, e também na Faculdade Metropolitana Estética e Cosmética. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre as novas estratégias que tem que ser colocada em prática agora, que tem que traçar para você atingir o aluno que não teve o entendimento completo de uma aula prática, de uma aula teórica, de um assunto. É certo que na sala de aula são estratégias diferentes que têm que ser utilizadas para os alunos, né? Cada aluno você tem que chegar de uma maneira diferente. É assim também no mundo virtual? Eu não diria diferente, eu diria de forma adaptável, né? Tivemos que nos adaptar justamente a isso. O aluno também, ele necessitou passar por esse processo de adaptação, pelo menos é isso que eu noto. Então a gente tem que realmente interagir com esse acadêmico, né? Tem que estar ali no virtual. E aí, fulano, como é que tá? Tá entendendo? Como é que segue? Tá tudo certo? Tá, né, alguma dúvida? Algo que eu possa esclarecer? Né? Você vê que a pessoa está mais quietinha, você vai lá, chama, traz ele novamente, né? Coloca ele no conteúdo de novo, engaja ele novamente, justamente para que ele vá, né, se situando quanto à temática da aula, quanto ao assunto, que a gente vá conseguindo, né, difundir, fazer a difusão do conhecimento de forma total, né? De forma igual para todos, né? Então, realmente foi uma adaptação rápida, né? Eu diria, pelo menos da minha parte e da parte dos alunos das salas que eu estou dando aula. Eu noto que, né, passamos por esse processo de adaptação e hoje flui muito bem, está fluindo muito bem, né? E o processo de adaptação ele foi um tanto quanto rápido. Tivemos um intervalo muito curto para nos adaptarmos, só que, porém, o processo de adaptação ele foi efetivo, né? Justamente pelo suporte, né, institucional, pelo suporte pedagógico, do professor também buscar estratégias para estar conseguindo interagir com o acadêmico dessa forma. Então, até então, tem fluído de forma extremamente positiva, sem acarretar um prejuízo quanto ao conhecimento para esse acadêmico, né? O Grupo Aparício Carvalho, professor, sempre se preocupou com a qualidade do ensino, principalmente estrutural, né? De fato, quem conhece, quem assiste pelas imagens, laboratórios completos, salas de aula todas equipadas, 2 bibliotecas belíssimas e conteúdos também grandiosos. Cabe ao aluno também saber aproveitar do que ele está, né, no que ele está fazendo um investimento. A pergunta que fica, às vezes, para quem está de fora, para quem não entende a real situação do que tem acontecido, é com relação às aulas práticas. Estamos chegando aí já ao fim do primeiro semestre, né? Junho. Teoricamente, as férias de julho, né, estão chegando. Como fazer com que a sociedade entenda que esse acadêmico ele vai sair, mesmo nessa situação de ensino que tem acontecido,
né, à distância? Como fazer com que a sociedade entenda que esse acadêmico ele vai sair pronto para o mercado de trabalho? Claro, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o aluno ele não será prejudicado, certo? Todas as aulas práticas, cada coordenação está montando a sua forma de conseguir repor essas aulas. Então, quanto à falta de aulas práticas, isso aí não vai acontecer, certo? O acadêmico ele vai cumprir a ementa dele de forma concisa, padronizada, como se estivéssemos no dia a dia, vivenciando fora deste atual panorama que estamos passando. Só que realmente necessitamos desse tempo, né? Até mesmo porque a gente seria negligente da nossa parte se pegássemos os acadêmicos, colocássemos ele dentro da instituição para ter aula prática, expondo ele a um risco, certo? De uma certa forma, um risco que deve ser levado em consideração. Então, para nos preocupando justamente com esse acadêmico, quando toda essa situação passar, as coordenações, né, já estão se preparando justamente para a reposição dessas aulas, para que nenhum acadêmico saia prejudicado, né? Então, quanto a isso, a gente não vai ter este problema de prejuízo ao acadêmico quanto à falta de aula prática. Já quando a gente pega até um fato interessante que você acabou de falar, do aluno e do professor, eu tenho as duas faces da instituição. Eu fui aluno da finca e hoje eu sou professor da finca. Eu fiz tanto a minha graduação quanto a minha pós-graduação aqui na instituição. Quando eu finalizei minha pós-graduação, eu entrei para uma sala de aula para lecionar. Então, eu tenho a noção do que é ser aluno da instituição e o que é ser professor da instituição. E nesses dois estados, nesses dois momentos, eu sempre notei realmente uma qualificação quanto à entidade professora em sala de aula e a estrutura para com esse acadêmico. E como professor, eu noto justamente o apoio pedagógico que tem para que a gente consiga desenvolver ali um bom trabalho em sala de aula, um bom trabalho em laboratório e também com a parte física dos laboratórios nos auxiliando bastante quanto a isso, né? Então, eu tenho as duas faces da coisa. Eu sei como é que funciona o negócio como aluno e sei como é que funciona como professor. Em nenhum momento eu me senti que eu tive um conhecimento difuso, pelo contrário, eu sempre tive um conhecimento muito bem estruturado. E como professor sempre tive um apoio muito grande por parte da própria instituição para conseguir apresentar uma aula de qualidade, seja físico ou agora no online, né? Estive sempre muito bem amparado para conseguir entregar o melhor para o meu aluno, né? Entregar realmente um ensino de qualidade, né? Um ensino de qualidade, que é uma dos pilares da faculdade, né? Qualidade quanto ao ensino, qualidade quanto à estrutura, né? Para que a gente consiga fechar e preparar esse acadêmico para o mercado de trabalho, né? Que a gente tem também com essa mudança que a gente está passando de quarentena, coronavírus e tudo mais, teremos, pelo menos acredito, que uma mudança quanto não só ao comportamento do padrão de consumo da população, mas também ao preparo do profissional que vai ingressar ao mercado de trabalho, ou está no mercado de trabalho, ou vai entrar no mercado de trabalho agora, entendeu? Então, assim, a forma que o consumo, do jeito que o consumo está indo, é notório que a gente está tendo uma mudança quanto ao padrão. Por exemplo, hoje, há 10 anos atrás, a gente não tinha facilidade quanto a um aplicativo para conseguir pedir ali um lanche, a sua janta, o seu almoço e tudo mais. Quanto à mobilidade urbana, da mesma forma, né? Temos vários aplicativos e plataformas quanto a isso. Então, a facilidade quanto ao consumo desses aplicativos, das e-commerces como um todo, também vai ser algo que está crescente, será crescente e vai crescer ainda mais, justamente por essa mudança no padrão de consumo da própria população. E o acadêmico recém-formado e o recém-profissional, profissional, ele tem que passar também por esse entendimento que as coisas estão mudando. Provavelmente são mudanças que estão vindo para literalmente ficar, né? Para ficar. Quanto ao profissional, a gente vê uma migração do profissional físico para o profissional em trabalho domiciliar, em home office. Também uma coisa que já é bem estudado, que chegou, já estava e agora de forma consolidada. A empresa que não adotava o home office anteriormente às quarentenas, à pandemia como um todo, ela teve que passar
por essa mudança, essa adaptação quanto a isso para conseguir colocar o colaborador em home office. E essas empresas começaram a notar justamente que isso é vantajoso para a própria empresa, justamente por uma diminuição quanto à estrutura física, gasto ali de energia e, enfim, vários fatores que contribuem justamente a isso, né? Então, isso é uma coisa que eu acabo também colocando para os meus alunos, né? Tipo assim, ó, o padrão de consumo está mudando, a gente tem que se adaptar a este padrão de consumo, né? A forma de consumir está mudando, precisamos nos adaptar a este novo padrão, né? É sempre assim, né? A balança, ela nunca é igual, vamos falar a verdade, né? A balança, ela nunca pesa igual. Por exemplo, delivery, olha o tanto que aumentou. Demais. Em compensação, demais. Outros tipos de consumo diminuíram bastante, né? Consideravelmente. Principalmente o consumo presencial. Exatamente. E parece que nós teremos, assim, bons meses daqui para frente, né? Onde a balança, ela não vai ficar equilibrada. Exatamente. Eu noto em farmácia magistral, na qual eu trabalho também, que a gente teve um aumento no número de pedidos via WhatsApp, né? A gente teve um aumento considerável. Ou seja, a pessoa, para sair do consultório médico, se deslocar até a farmácia, ele já pensa assim, bom, eu não vou lá porque pode ser que tenha uma aglomeração de pessoas, então eu vou evitar esse fato, vou mandar para o WhatsApp e ele vai ser devidamente respondido. Para atender esse aumento de demanda, nós também tivemos que nos adaptar quanto a essa estruturação de atender de forma rápida e efetiva essas prescrições médicas, né? Então, assim, é uma mudança, né? Uma mudança considerável. Eu acredito que não vai sofrer grandes alterações quando sairmos da quarentena. Creio que é uma coisa que veio e vem para ficar, né? Essa forma de entregar o produto, né? De forma utilizando uma estratégia como o WhatsApp, um aplicativo, um e-commerce, enfim, para conseguir atender justamente essa demanda. Parece que isso vai só potencializar cada vez mais esses novos meios de comunicação que nós temos aí e novos meios também de consumir, como o professor falou. Para você que chegou agora, não saia daí, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Estamos aqui com o professor César Augusto, professor no curso de farmácia no Centro Universitário Finca e também de Estética e Cosmética da Faculdade Metropolitana. Programa Sala de Opinião, volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho,
Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Sou o professor Deni Ramos, coordenador do curso de Radiologia da Faculdade Metropolitana. O curso de Tecnólogo em Radiologia da Faculdade Metropolitana proporciona melhor infraestrutura e corpo docente para a formação profissional de radiologia para atuar no diagnóstico por imagem. São áreas de atuação profissional do tecnólogo a radiologia odontológica, radiologia veterinária, radiologia forense e industrial, além de humana, promovendo o desenvolvimento de competências para a realização de exames de raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, densitometria, radioterapia, medicina nuclear e dosimetria. Essa formação proporciona habilitação para gestão, implementação, fiscalização e execução de programas e protocolos específicos, além da formação para atuar como membro de uma equipe multidisciplinar. Toda a infraestrutura e tecnologia a Faculdade Metropolitana oferece para você. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo o professor César Augusto, professor no Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e também na Faculdade Metropolitana. Professor, como eu falei no bloco anterior, estamos aí chegando ao fim do primeiro semestre, né? Já estamos caminhando para a metade de junho, né? Logo vem as férias e sempre que volta as férias, agosto, sempre nós temos as colações de grau. O senhor acredita que até lá, mês de agosto, nós teremos colação de grau presencial ou teremos que fazer de alguma outra forma para que não cause aglomeração, até porque é o momento dos alunos de Vitória, quer trazer a família, alguns amigos para poder compartilhar do momento? Sinceramente, eu espero que sim. Eu espero que até agosto já tenhamos voltado a essa normalidade de conseguirmos, né, nos encontrarmos ali no espaço para conseguir realizar uma colação de grau. Mas caso isso não aconteça, aí, né, teremos que traçar justamente uma estratégia para conseguir passar a mesma emoção que a pessoa teria aqui na instituição de colar o grau de uma forma personalizada, de uma forma, diria até um tanto quanto virtual. Mas é um fato que ainda está sendo estudado, diria que até um tanto quanto recente, né, para conseguirmos traçarmos alguma coisa e afirmar, até mesmo que a gente precisa de vários fatores quanto isso aí. Um deles é justamente a diminuição da pandemia. Não poderíamos ser negligentes ao fato de pegar, vamos fazer uma colação de grau, vamos colocar todo mundo dentro aqui da quadra. Olha só, né, o perigo que estaríamos ali, né, gerando. Se realmente acontecer, né, a pandemia abaixou, vamos ter a colação de grau, provavelmente também vai ser tomando todos os cuidados quanto ao próprio distanciamento, o distanciamento social, né? Mas ainda é um tanto quanto recente para a gente conseguir afirmar algo do tipo. Muita coisa ainda precisa acontecer para que a gente consiga afirmar, né, que teremos colação de grau de forma presencial. E se for, mas se caso aconteça, seja no virtual, tentaremos entregar a mesma emoção que no presencial para esse acadêmico, né? Para esse recém-formado, né, que vai estar saindo ali ao mercado de trabalho. Professor, voltando um pouco no início, né, de quando paralisou toda aquela situação, muitas pessoas eu vejo, converso pelas redes sociais, até mesmo algumas pessoas no trabalho, quando vou ao trabalho, sondar, né, como é que foi para a pessoa quando recebeu a notícia, e eu escuto muito isso, dizendo que fomos pegos de surpresa. Realmente o senhor acha assim hoje, parando para pensar, que nós fomos pegos de surpresa? Ou você acha que nós brasileiros tivemos aí, vamos dizer assim, um salto alto? Eu mesmo confesso que no início, lá em dezembro, lendo muitas redes sociais, lendo muita notícia, procuro saber
de fato a fonte para não cometer nenhuma gafe. É difícil hoje, né, inclusive, mas eu mesmo lá em dezembro, no fim de dezembro, falei que não chega. Se chegar vai demorar. Ou se chegar no Brasil não vai chegar. Então... acho que não foi nem questão de chegar aqui em Rondônia, acho que eu vi num contexto geral mesmo. Falei, vai demorar. Não, se chegar, olha a possibilidade que eu estava colocando. Primeiro eu afirmei que não iria chegar, não era assim. Da segunda eu já falei, não, se chegar vai demorar para chegar no Brasil. Né? E você acha que... Porque assim, no Brasil já estava rolando alguma coisa em janeiro, alguma coisa em fevereiro, logo depois do carnaval, né? Tivemos, o senhor falou, né? Nós tivemos aí pouco tempo para se adaptar a essas aulas pelo celular ou pelo notebook, as aulas, né? Foram pouco tempo para a gente se adaptar a esse novo modelo. Mas olhando num contexto geral assim, hoje, o senhor acredita que o brasileiro, ele tratou essa situação com um pouco de salto alto, assim, de certa forma, uma leve soberba, vamos colocar essa palavra? Eu não colocaria dessa forma, eu colocaria utilizando justamente o se chegar. Não foi só o Brasil que ficou com esse pensamento, se chegar. Tivemos países da Europa que também tiveram o mesmo termo, né? Se chegar, será que vai chegar? E chegou, e quando chegou foi de uma vez. O Brasil, né, na situação que o Brasil passou e vem passado, eu diria que tivemos um pouco mais de tempo para conseguirmos ali acabar nos preparando, coisa que eu vejo que não aconteceu de forma efetiva, certo? Comparando-se a outros países, né, que acabaram prevendo justamente ao fato para reduzir o número de pessoas infectadas e o número de mortes. Nós ficamos no né? Se chegar. E chegou realmente forte. É só olhar as estatísticas a nível Brasil, que a gente vai ver ali um altíssimo número de casos, uma quantidade de mortes de forma expressiva, certo? O que acabou entrando também no pecado da coisa, para algumas pessoas, foi justamente quanto ao fato da falta de conscientização. Contra o grande mal que é justamente o ego. Covid, o ego, exatamente. De achar que vai acontecer com fulano de tal, mas não acontece comigo. E o que a gente vê? Que a gente tem cada vez mais uma aproximação quanto ao fato de o meu fulano de tal teve, eu conheço a pessoa, né? O meu vizinho teve, o meu parente teve. Alguém da minha família teve. Aí a pessoa, né, já cria aquele alerta maior. Mas acredito que houve, né, por parte de algumas pessoas, essa falta de entendimento do tão problemático seria justamente esse ato de sair, né, vou realizar um churrasco aqui na minha casa. Algumas pessoas não entenderam, né, e ainda continuam sem entender justamente o risco que ele está expondo não só a ele, mas as pessoas ao seu entorno e aos seus familiares, né? Então, realmente, acredito que faltou por parte de algumas pessoas esse entendimento. Hoje eu já vejo que estamos caminhando de forma a sair disso. Demorou um pouco para a gente tomar essa consciência? Demorou. Talvez quando essa entrevista for vinculada, já temos outros números, né? A coisa já esteja até melhor ou, infelizmente talvez pior, né? Então, devemos continuar tomando cuidado, né? Não existe mais o se. Tem que tirar a palavra se chegar à minha família. Não. Agora é já. Já chegou, já o presencial. Né? Estamos vivenciando. Estamos vivenciando e está no nosso dia a dia. Temos que vivenciar, o verbo, né? Utilizar o verbo. Exatamente. Temos que tomar muito cuidado, né? Quando se fala, bora utilizar máscara, realmente, é utilizar máscara de forma correta, né? Vamos fazer a asepsia das mãos, vamos realizar a asepsia das mãos, vamos utilizar álcool em gel,
enfim. Então, agora eu já vejo que esse traçar da conscientização já está ficando de forma bem mais afetiva. Mas esse foi justamente o problema, esperar chegar para tomar uma providência. O senhor acha que tivemos aí um baralhamento muito grande na comunicação, na informação, vamos dizer assim, com relação principalmente às máscaras, como o senhor acabou de falar? O senhor atribui isso ao novo vírus, que é, de certa forma, como ainda falam, desconhecido? Né? Os especialistas, os infectologistas não têm um conhecimento específico ainda do vírus. Não só isso, a própria aplicação farmacológica. Ou você acha que a aplicação da maneira da informação também ajudou para embaralhar? Porque logo no começo a máscara só era para profissional de saúde. Pouco tempo depois era para quem estava com algum tipo de sintoma. Você que não tem sintoma não precisa usar máscara. Máscara é só para profissional de saúde e para quem está... Logo depois, não, máscara agora é para todo mundo. É justamente pelo fato de ser muito novo. Ainda não temos evidências científicas concisas quanto, né, o que é o coronavírus, o que é o Covid-19, o que ele pode gerar, né, qual a farmacologia que eu posso utilizar para o tratamento. Sabemos que a prevenção de forma eficaz é justamente o cuidado quanto à pessoa, né? Utilizar máscara para quem é profissional da saúde, os devidos paramentos, está sempre realizando a asepsia das mãos, né? Álcool em gel constantemente. Então, assim, no começo, é justamente por não termos informação suficiente para afirmar alguma coisa. Hoje, sabemos que a melhor forma de prevenir o coronavírus é justamente utilizar esses paramentos, né, desse artifício para estar evitando a doença. Né? Professor, pergunta, acho que polêmica agora, hein? Mande. Cloroquina. Olha, não temos hoje, até então, até a data de hoje, publicações, né, científicas que corroborem o fato da eficácia quanto à utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina, né? Ainda não temos publicações científicas que falem bem assim, realmente apresenta uma eficácia. Pelo contrário, temos publicações científicas que mostram que a utilização da hidroxicloroquina, da cloroquina, não surtiu um efeito considerável quanto ao fato da terapêutica ao paciente. Pode ser que isso mude dentro de alguns dias, ou até mesmo pode ser que mude hoje, né? Hoje, daqui a pouco, justamente por ser algo muito, muito novo. É tanto que o que temos? Temos publicações que afirmam que o uso indiscriminado tanto da cloroquina quanto da hidroxicloroquina, elas acabam acarretando um risco à própria saúde da pessoa que está consumindo, que está utilizando disso como terapêutica. Então, é algo que tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem visto, tem que ser muito bem pesquisado antes de colocarmos uma afirmação quanto à utilização da cloroquina, certo? Mas, em termos de publicação científica, não temos publicações que corroborem o fato de eficácia farmacológica perante ao vírus. Pelo contrário, temos publicações que falam que acarretaram outros problemas com a utilização do medicamento. Certo? E como que o senhor acompanha essa situação? Por exemplo, o próprio governo do estado tem tratado os pacientes com Covid-19, com cloroquina, azitromicina. Inclusive, o governo realizou os testes rápidos lá no Centro Político Administrativo, na Avenida Farquhar, no CPA, o drive-thru, né, do teste rápido. E todos aqueles que testavam positivo, o governo já entregava um kit medicamento com a receita médica, com a dosagem, com cloroquina e azitromicina. O que acontece hoje é justamente através de uma avaliação clínica do profissional médico prescritor quanto à utilização. Então, tanto que isso foi a prática de prescrever quanto à cloroquina, ela foi colocada até pelos próprios conselhos, né, os conselhos profissionais.
ela não recomenda a utilização, mas também não fala que não pode utilizar, certo? Coloca-se que deve ser praticado a clínica, a avaliação quanto ao paciente, posterior a isso, a prescrição, certo? Então, assim, tem que realmente acontecer uma avaliação clínica da pessoa, tem que ter a testagem em massa, só sairemos desse processo com testar. Precisamos testar. Tanto que a própria OMS fala isso, devemos testar e testar, certo? Através do teste do positivo ali ao vírus, aí, através da avaliação clínica, o médico vai traçar a melhor estratégia quanto ao tratamento e o suporte a essa pessoa, né? Então, avaliação clínica para depois ocorrer uma prescrição. Olha, para você que acompanha o programa Sala de Opinião, estamos conversando com o professor César Augusto, e nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós estamos de volta para o último bloco do nosso programa, com mais assuntos aqui, especialmente para você que acompanha a nossa programação. Não sai daí, o programa Sala de Opinião volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo o professor César Augusto, professor no Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e também na Faculdade Metropolitana. Professor, voltamos aqui no último bloco para a gente já praticamente as considerações finais, né? Tivemos aí na última semana, de uma forma diferente, jornada acadêmica do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Metropolitana, na qual o senhor é professor, através de lives, né? Diversos assuntos. Sim. Através do Instagram do curso de Estética. Inclusive, fica o convite para quem quiser seguir o nosso Instagram, é Curso de Estética Metropolitana, onde a gente oferta, além de um conteúdo ali, através de algumas publicações. Semana passada tivemos também a jornada de estética
através dessas lives, né? Dessas lives onde trouxemos vários profissionais, incluindo profissionais de fora, para estar palestrando via live, né? Via Instagram, via live. Uma programação repleta de conteúdo, onde vários profissionais passaram ali, um a cada dia, para estar discutindo quanto a uma determinada temática. Tivemos, por exemplo, até o primeiro dia foi aberto com uma discussão quanto ao melasma, né? Uma professora maravilhosa, a convite da professora Carla. Coordenadora, Da coordenadora Carla. Tivemos também o tópico de harmonização facial, tivemos também o marketing aplicado à estética, né? Que foi o terceiro dia, se não me falha o engano, quanto às palestras. Tivemos com um professor do interior do estado a discussão sobre lipoenzimática, ozonioterapia, enfim, foi uma programação realmente repleta de conteúdo para o acadêmico. Né? Não só para o acadêmico, né? Para o acadêmico e para o profissional. Tivemos vários profissionais participando também dessas lives. Vários profissionais. Quem pensou que não teríamos uma jornada acadêmica esse ano, pelo contrário, principalmente após a paralisação, pelo contrário, né? O Centro Universitário também e a Faculdade Metropolitana deram um jeito de acompanhar a situação e fazer acontecer. Justamente, o quesito adaptar para entregar o melhor para o melhor, né? Então, tivemos uma semana grandiosa, né? Foi muito bem estruturada por parte da coordenação, da direção acadêmica, da direção pedagógica também, para estar justamente entregando com o máximo de qualidade possível e conteúdo ao acadêmico, ao profissional. Tivemos inscrições de pessoas de outros estados, entendeu? Então foi realmente uma semana riquíssima de conteúdo, com um engajamento, uma discussão, uma interatividade muito grande por parte de todos aqueles que estavam assistindo. Professor, podemos chamar então novo normal? Podemos chamar um novo normal, né? Um novo normal, que eu espero que passe, né? Que a gente volte a ter esse calor humano próximo a nós. Escuto muitas pessoas falarem nas redes sociais, não vejo a hora de se acabar para poder voltar ao normal. Voltaremos a... Não, o quesito normal, ele é atualizado. Ele vai ser atualizado. Ele está sempre sendo atualizado, ele sempre está sendo atualizado. Teremos um novo normal, né? Teremos um novo normal. Como será esse normal? Felizmente eu também não sei, ninguém sabe. Mas é notório, é visto que o quesito normalidade não vai ser aquilo que como estávamos acostumados, né? Estamos passando por uma mudança que realmente veio para ficar. Até onde isso vai, como isso vai ser aplicado, ninguém sabe. Mas sabemos que no amanhã, né, o quesito normalidade não será como ontem. Professor, área da estética, salões de beleza, farmácias de manipulação também, né, entrando na sua outra área, barbearias, são serviços essenciais? Eu diria que são, assim, a gente tem os dois lados da história. A gente tem o profissional, que ele realmente necessita daquele serviço para conseguir ter o seu sustento, certo? E a gente tem um lado do ser humano, de expor a pessoa a um risco. Não só o profissional, quanto a pessoa que está indo a essa clínica, a essa barbearia, a esse salão de beleza, salão de cabelo ali. Então, assim, a gente tem que ver realmente os dois lados da situação para conseguir dosear alguma coisa e falar bem assim, é essencial? Às vezes, para mim, não seja, mas para o profissional que precisa disso como um sustento, seja, certo? Mas sempre visando os cuidados ao tratar, ao interpretativo? Cuidar. Eu diria que sim, que é interpretativo, né? E outra, a gente tem que tomar bastante cuidado justamente com o quesito interpretação, da forma que as coisas estão sendo colocadas hoje. Hoje o que a gente tem de fake news espalhada aí por rede social
é algo em massa, entendeu? E isso é muito perigoso. A má informação ela é muito perigosa. O mundo muito politicamente correto, mas só de fachada. Vamos colocar assim, pelo menos é o que eu penso. A empresa quer contratar, mas você não pode chegar na empresa com o cabelo desarrumado, de certa forma vamos supor assim, uma barba mal feita, por fazer, cabelo assanhado. A estética, ela sempre vai ser levada em consideração. Olha, eu diria nesses que casos. Qual o primeiro produto que a gente precisa aprender a vender? Nós mesmos. Nós mesmos, né? Eu preciso aprender a me vender. Como? Justamente através de como se portar a uma entrevista de emprego, o que falar em uma entrevista de emprego e também o ato de conhecer o emprego que você está indo para uma entrevista. Conhecer a política dessa empresa. Nessas 3 questões que você colocou, não entra estética, entra? Completamente. Estética pessoal, eu digo assim, de cabelo arrumado, todo maquiagem. um porte, né, quanto a justamente a própria empresa, a política daquela empresa. Se eu estou indo a uma entrevista num escritório de advocacia, eu vou com a camiseta do melhor time do mundo, que é o Corinthians. Que é mentira. Olha que é verdade. Que é mentira. Com uma bermuda e um chinelo. Não é compatível, né? Justamente, é conhecer a cultura da empresa para que você consiga se vender, né? Eu mesmo já fiz entrevistas de emprego que a pessoa descobriu que a entrevista era para uma farmácia de manipulação quando ele chegou na recepção. Tem compatibilidade com o conceito da empresa, o que a empresa é? Ele sabe o que a empresa faz? Como se portar a empresa? Não sabe como se portar naquela entrevista? Não. Então precisamos desse saber vender. Vender o quê? Você mesmo, né? E deveríamos ser aqueles, os maiores vendedores, né? Os vendedores de nós mesmos, porque não tem ninguém que te conheça melhor do que você mesmo. Então, inclusive tem um ditado que voltado à estética, né? Sorriso é o seu cartão de visita, né? É o cartão de visita, exatamente. Ligado à estética também. Totalmente, né? Totalmente. E algumas pessoas, colocando de uma outra forma, acabam chegando tão bem, né? Se portando tão bem, mas na hora da entrevista de emprego acabam, né, alguns fatos do entrevistador ali na pergunta, ele acaba, né, caindo nessa entrevista, não tendo uma sua efetivação, né? Então não é só apenas a aparência. Conta. Também vem o quesito técnico, conhecimento teórico, conhecimento prático, ou falar se ele realmente se encaixa naquela vaga, se ele tem uma proatividade, porque o mercado de trabalho, o que ele quer? O mercado de trabalho, ele quer alguém que resolva problemas, dependendo, claro, da área que você está. Ele quer alguém para resolver problema, de preferência de forma criativa. Entramos no ponto da própria proatividade. Então, se o mercado ele busca alguém para resolver problema na sua contratação, se você conseguir entregar isso de forma proativa quanto a esse problema, de forma criativa e resiliente quanto ao problema, você vai ter um sucesso quanto à sua carreira. Por quê? Precisamos tentar, errar para acertar, né? Então, a pessoa, o recém-formado, o profissional que está no mercado, é tudo um conjunto, né? Um conjunto de fatores que vão levar ele a entrar no mercado. Isso tanto para o profissional farmacêutico, quanto para o profissional esteta, para o profissional estética. O tecnólogo, o farmacêutico esteta, o biomédico esteta, o fisioterapeuta esteta, né? Ele precisa deste conjunto de fatores para um bom sucesso na sua carreira. E isso aí é aplicável a qualquer carreira, né? Qualquer carreira no mercado de trabalho que a pessoa queira seguir. Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Chegamos ao fim do programa Sala de Opinião. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço demais o convite. Desejo que todos vocês tenham uma semana
abençoada, fiquem com Deus e me coloco à disposição total. Com certeza estaremos aqui logo, logo novamente conversando mais no programa Sala de Opinião com outros assuntos. Amém. Pode ser? Já está feito o convite. Total, está aceito já. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Aqui chegamos ao fim do programa Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.